Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Sebastião Nascimento e nós vamos falar de um tema muito importante hoje sobre a prevenção das ISTs. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco, né, sobre essa questão da sexualidade. Como que funciona a sexualidade humana, as diferenças nas práticas sexuais, interações, vamos estar falando sobre o ciclo de resposta, e também vamos estar falando sobre as prevenções das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá? O nosso tema vai ser a sexualidade humana no entardecer da vida, né? Vamos falar do ciclo de resposta sexual, como que funciona a resposta sexual masculina e feminina, as mudanças físicas com o tempo, como que vai acontecendo, será que tem muitas mudanças com o passar do tempo? Como que fica a sexualidade com o passar do tempo? Ela diminui o desejo? Qual a importância de uma vida sexual satisfatória? Vamos falar sobre a parte psicológica e social, né? A saúde sexual no entardecer da vida, a menopausa, distúrbio andrógeno do envelhecimento, que as pessoas confundem muito. Na verdade, com andropausa, não existe esse termo andropausa, tá, gente? Vocês vão ficar sabendo, a gente vai falar também sobre isso. Prevenção às ISTs, a importância de uma vida sexual contínua, tá? Relação sexual versus interação sexual. Vamos estar falando também sobre sexo com plenitude e sexo com completude. Qual é a diferença? Bom, no século XX já começou as grandes mudanças com relação à sexualidade, né? A revolução nas grandes mudanças ocorreu, na verdade, a partir da introdução da pílula anticoncepcional, onde a mulher, nesse período, ela começou a ter um papel mais participativo assim, na sociedade, a partir do momento que ela poderia já controlar, né, a quantidade de filhos, isso é fato. Aí sobrou mais tempo também para que ela se inserisse no mercado de trabalho. Então, houve uma grande mudança, na verdade, com a introdução da pílula anticoncepcional. Nesse período também, né, o laço vermelho, que era representado no símbolo mundial, né, contra a AIDS, foi nessa década, né, que começou a ascensão ao adoecimento da AIDS e também a cultura gay, que era, nesse início era considerado como peste gay, a doença, né? E a partir daí começou uma grande mudança na saúde, na preocupação como um todo, principalmente na saúde sexual. Sexo erótico para a reprodução, a diferença qual é? Antes a mulher praticava mais o sexo para a reprodução, e a partir do momento da introdução da pílula anticoncepcional, a mulher também começou a apreciar mais o sexo. Por isso tem a diferença do sexo erótico, é aquele sexo mais prazeroso, né, sem fins de procriação. O que significa sexualidade de risco? Sexualidade de risco, na verdade, é qualquer tipo, né, de interação ou relação sexual que coloque em risco a saúde das pessoas. Tá? A diferença entre sexo biológico e a questão do gênero. Dentro do conceito biológico, não entendemos o que é masculino e feminino, né? E dentro de um conceito do gênero, foge um pouco desses padrões da nomenclatura social. Mas, antes de mais nada, é importante que saibamos como que funciona a resposta sexual. Na verdade, existe um ciclo de resposta sexual que a gente não pode fugir dele, né? Desenvolvido em 1977 por Ellen Kaplan, onde é dividido em 4 etapas. Primeiro é o desejo, então sem o desejo fica muito difícil ter uma interação sexual, né? Depois a excitação, o orgasmo e resolução, que é período refratário. Esse período refratário, na verdade, é o tempo em que o organismo precisa para restabelecer uma nova relação, tá? Em homens, por exemplo, que têm uma idade mais avançada, esse tempo ele demora mais. Pode acontecer em algumas horas, dia ou até dias. Já para a mulher é diferente. A resolução para a mulher ela pode durar menos tempo do que o homem. Ela pode ter uma interação após o orgasmo e continuar tendo mais outros orgasmos após a interação. E o homem precisa de um tempinho a mais, porque a fisiologia é totalmente diferente. A mulher ela precisa, na verdade, de entre 10 a 15 minutos para estar pronta para uma relação sexual. Enquanto o homem, ao passo que já tem uma ereção, já facilita bastante. Mas também não quer dizer que teve a ereção e ele está pronto para uma relação sexual.
Porque assim como a mulher precisa da sua própria lubrificação, o homem também precisa da lubrificação, né? Que é o líquido prostático, o líquido seminal, ele é liberado na hora da interação sexual. E o que ocorre? O ciclo da resposta sexual, em 2001, foi descoberto por uma canadense, pelo nome Rosemary Basson. Ela entendeu que o ciclo de resposta sexual da mulher é muito diferente do homem. No início é muito fácil, né? As pessoas estão se conhecendo, tem aquela questão da paixão. Então, o sexo é mais ardente, é mais natural acontecer esse desejo. Com o passar do tempo, né, principalmente mulheres que têm filhos ou que já estão num relacionamento mais duradouro, então ela precisa de uma intimidade emocional, satisfação emocional e física, né? Não tem mais aquele desejo espontâneo. Então é necessário que ela realmente se sente confortável, se sente atraída. Às vezes a gente pode chamar isso de desejo internalizado, desejo interno. Ela não está pronta para a relação ali, mas a partir do momento que ela começa a ser estimulada, ela começa a apreciar essas carícias, o desejo vai surgindo. Por isso que a gente diz que o ciclo de resposta sexual da mulher, ele é circular, enquanto do homem é um ciclo de resposta linear. Outra coisa interessante é que para que você tenha uma vida sexual satisfatória, é preciso de um monte de hormônios, que eles estejam em conexões um com o outro. Por isso que a gente fala que muitas vezes parte da disfunção sexual está relacionada à falta de atividade física, porque a atividade física ela produz vários hormônios, como testosterona, dopamina, serotonina, óxido nítrico, né? Elimina cortisol, produz endorfina. Então, o ciclo de resposta sexual, ele precisa, na verdade, de vários hormônios e que eles estejam em conexão. Entre eles estão o estrógeno, testosterona, serotonina, progesterona, melanocortina, dopamina, prolactina, vasopressina, óxido nítrico, norepinefrina, tá? Ocitocina e melatonina. Então, normalmente, quando a pessoa ele perde o desejo sexual, literalmente ou parcialmente, é bem provável que tenha uma disfunção em algum desses hormônios. E o que a gente faz normalmente? Então, a gente encaminha para que essa pessoa realmente faça os exames hormonais para a gente ter certeza de que essa disfunção não é psicogênica. O que seria uma disfunção sexual psicogênica? Ela não é de ordem orgânica, tá? Ela é mais psicológica, de ordem psicológica, de problemas intrapsíquicos. Então, esses são os grandes causadores. É de suma importância saber que é preciso ter um equilíbrio hormonal, antes de mais nada, porque às vezes a pessoa está apresentando a falta de desejo, chamando de desejo sexual hipoativo, é porque impacta em algum tipo de deficiência hormonal. Porque todos os órgãos sensoriais, eles na verdade eles se interagem dentro dos processos neuroquímicos e cognitivos. Então há uma parceria com os órgãos sensoriais e os hormônios para que a pessoa tenha uma vida sexual com satisfação. Eu vou mostrar para vocês um videozinho, passar um vídeo bem rápido, para vocês entenderem um pouco como que funciona, na verdade, essa interação de uma pessoa que está com os hormônios, que estão com os hormônios normais. Então, se ele estiver com os hormônios, pelo menos parcialmente normais, ele vai ter uma vida sexual prazerosa. Your natural instinct starts to kick in. You now have one thing in mind: sex. There are 4 phases to the sexual response cycle: excitement, plateau, orgasm, resolution. Excitement. In this initial stage of arousal, serotonin is released. It's a neurotransmitter that is thought to cause you to feel happy. When you get excited or aroused, your pupils dilate, a sign your autonomic nervous system is working at increasing levels. Adrenaline is released. The heart rate starts accelerating. Blood rushes to the genitals. A woman's clitoris and labia minora swell, and a man's penis Continuing from initial excitement, your heart rate, breathing, muscle tension, and blood pressure increase.
Norepinephrine is released during stimulation, making your special areas more sensitive. Muscles in the feet, face, and hands may begin to spasm. Orgasm. The pelvic muscles contract. A woman's uterus and the base of a man's penis experience rhythmic contractions. The heavy amount of nerve and muscle tension that was built up releases everything involuntarily at once, in the form of intense pleasurable waves. Males ejaculate their semen. Females can experience ejaculation as well. Your oxytocin level, or the love hormone, peaks at orgasm. It's what researchers argue possibly builds trust and closeness between partners. Resolution. Sexual arousal usually decreases. The contraction and swelling subside. Some women may be able to return to orgasm phase, but men go into the refractory period, a time where they can't reach the orgasm phase yet. So men just wait it out. And then do it again and again. Isso é para vocês entenderem um pouco como funciona o ciclo de resposta sexual, tá? O que ocorre, gente? O ciclo de vida da mulher começa normalmente, teoricamente, a partir do momento que ela tem a menarca, que é a primeira menstruação. Isso varia muito de adolescente para adolescente. Pode ocorrer até os 9 anos de idade, mas normalmente a partir dos 11 anos de idade, tá? Então, nesse momento, a partir que a menstruação é uma marca, né, a entender que esse corpo biologicamente está pronto para que futuramente possa ser mãe. Significa que os órgãos reprodutores dela estão dentro da normalidade, ela está produzindo folículo normal. Tá? Não significa que ela está pronta para ser mãe, de forma alguma. É simplesmente um sinal do corpo que está tudo funcionando. A gente entende a parte em que a mulher tem grande facilidade da procriação até mais ou menos 35 anos de idade. Né? Até os 30, a gente fala que a idade, entre aspas, limite. Até os 35 já, lógico, corre um pouco de risco, né? Porque a partir dos 35 anos já começa a diminuir um pouco o número de folículos, que são, na verdade, a mulher ela nasce com um estoque muito grande de folículos, que vão transformar em óvulo, e com o tempo ela vai perdendo essa quantidade. Então, quando ela chega aos 45 anos de idade, já chega no momento mais crítico, é muito mais difícil para ela engravidar. Tá? Mesmo que o parceiro esteja tranquilo, que todos os fatores hormonais estejam bem, que ele tem uma boa produção de espermatozoide também, ela vai ter dificuldade porque ela já não produz óvulo com tanta facilidade, né? Então, a gestação, na verdade, nessa idade, ela já corre um certo risco. E aí entendemos que, a partir dos 45, ela já começa a entrar no climatério. É um caminho para a chegada da menopausa. Está havendo um estudo na América Latina, porque existem muitas mulheres que estão entrando na menopausa já com 42 anos de idade. Alguns estudos evidenciam que está relacionado ao uso discriminado de contraceptivos e também fatores estressantes. A mulher está entrando no mercado de trabalho muito cedo e saindo mais tarde, então ela concilia trabalho com filhos, com série de fatores que envolvem, então acaba tendo uma pressão psicológica muito grande. Esse é um dos fatores. A partir dos 55 anos de idade, teoricamente encerra a parte da menopausa, e a mulher vai ressignificar a vida sexual. Vocês vão entender por que ela vai ressignificar. Ela, na verdade, ela não pode ser mãe, está despreocupada em ser mãe, mas ela pode ter uma qualidade de vida, ela pode fazer reposição hormonal e ter uma vida sexual até melhor do que antes, né? Mas existe ainda algumas barreiras que impactam na mulher após os 55 anos de idade ter uma vida sexual satisfatória. Esbarra aí no conceito moral, social, né, fatores hormonais. Então, é importante que tenha um acompanhamento, né, lógico, já no período da transição da menopausa e no final da menopausa também. Porque quando a mulher faz a reposição hormonal com antecedência, ela vai ter uma vida sexual satisfatória normal após a menopausa. Então, existe uma mudança fisiológica muito brusca na mulher quando ela começa a entrar na menopausa. Tem algumas mulheres que nem sabem, na verdade, o que está acontecendo, de verdade. Começa a ter tristeza, ansiedade, né, depressão, dificuldade para dormir, cansaço, aqueles fogachos, está frio, quente. Então, é terrível para a mulher.
mas quando ela tem uma vida sexual satisfatória, ela faz atividade física regularmente, tem uma alimentação de qualidade, muitas relatam que nem têm percebido a passagem da menopausa. Outra coisa interessante, gente, é que vocês vêem muito falar sobre andropausa, né? Então, casaram, a mulher tem menopausa e o homem andropausa. Andropausa, na verdade, não existe. Existe um termo que a gente chama DAEM, que é o distúrbio andrógeno do envelhecimento, mesmo porque o homem perde, em média, 1 a 1,5% da sua libido ao ano, a partir dos 45 anos de idade, tá? Então, a falha na produção adequada de testosterona, né, e outras causas secundárias vai causar uma anomalia no hipotálamo e nessa pode acontecer a queda da libido. Se o homem ele tem uma vida sexual satisfatória, tem uma boa alimentação, faz atividade física, é uma pessoa que tem qualidade de vida, a vida segue. Ele vai ter uma qualidade de vida sexual normal. São vários benefícios o fato de ter uma vida sexual com satisfação. E hoje, inclusive no consultório, eu tenho atendido muito mais jovens com disfunção sexual, por uso indevido de anabolizantes nas academias, do que homens adultos. Os homens adultos têm reclamado mais sobre a questão da frequência, mas em termos de desempenho sexual, eu atendo muito mais jovens do que pessoas mais velhas, por incrível que pareça. Agora, o que ocorre, gente? Nós sabemos, assim como diz a Organização Mundial de Saúde, é preciso 4 fatores para que você seja uma pessoa plena, né? Satisfação com o seu trabalho, interação social, satisfação emocional e física, e também a saúde sexual, é de suma importância. Então, nós vimos aí a grande importância que tem, os benefícios da sexualidade como um todo, mas, no entanto, existe um fator de suma importância que nós não devemos esquecer, né, que é a prevenção, os riscos de uma relação sem prevenção. A partir do momento em que começou a ter um controle maior, por exemplo, do HIV, da AIDS, abriu-se uma porta para outras ISTs, que a gente chama infecções sexualmente transmissíveis. Né? Se, por um lado, tem expectativa de um resultado positivo, como a resposta sexual, por outro, o indivíduo pode ser surpreendido com algum tipo de disfunção sexual e os fantasmas das ISTs. Isso implica em um prazer com limite, segurança e responsabilidade, para não colocar a saúde em risco. Então, hoje, é muito comum as pessoas mais velhas serem contaminadas por ISTs. Tem aquela velha filosofia de que, principalmente as mulheres, já entrou na menopausa, não correm o risco mais de ter filho, mas, infelizmente, os programas de saúde também têm focado muito mais nos jovens do que nos adultos. Agora que, principalmente em Manaus, já está tendo uma percepção diferente, né? O pessoal que trabalha com a saúde sexual já está trabalhando fortemente nesse intuito da prevenção para as pessoas de terceira idade também. Sabemos da importância da sexualidade, do sexo para a vida, como um todos, mas o mais importante é a prevenção, as ISTs, né? Que requer ação imediata ao tratamento, anamnese de vida sexual, exames não apenas com urologista, com ginecologista ou com infectologista, orientar quanto ao tratamento, marcar exames físicos, psicológicos e retorno, oferecer sorologia ao HIV, HPV, herpes, hepatite, dentre outros. Se houver possibilidade de identificar o parceiro, informar o mesmo sobre os riscos de repassar o vírus ou bactéria e orientação quanto ao tratamento. Então, em Manaus hoje, né, está tendo aí agora um olhar diferente, né, com relação às pessoas portadoras de ISTs, mesmo porque, infelizmente, Manaus é a capital do HPV, gente. Então, houve um estudo na USP em 2014, onde detectamos que Manaus é a capital do HPV. O maior número de oncologia está relacionado ao HPV. Tá? Atualmente, nós temos mais ou menos 200 tipos de HPV. De alto risco, nós temos aí, né, de alto risco congênito, tem alguns como 16, 18, 31, 33, né, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68, 73 e 82. Esses são os de alto risco congênitos. Agora, o 6 e o 9, ele apresenta um fato mais moderado, que a gente vai chamar de infecções benignas. Em Manaus, a maior incidência de câncer de colo de útero no Brasil. Em 2014, 23,7%. Muito alto esse número. Então, nós vemos aí no final do ano passado uma epidemia de sífilis, né? Mas esquecemos também do HPV. A melhor forma da prevenção, gente, de todas as ISTs, ainda é o preservativo. Abrir mão do preservativo é colocar a vida em risco. Não é só a questão da vida sexual, a vida em risco como um todo. A transmissão, 50 a 70% da população mundial entrará em contato com HPV em algum momento da vida. A informação do Prosexo, da região norte, né, um sistema interativo móvel, onde foi feita essa pesquisa em Manaus. O fantasma do HIV é uma doença que ataca o sistema imunológico devido à distribuição dos glóbulos brancos, A AIDS é considerado um dos maiores problemas da atualidade pelo seu caráter pandêmico, ataca ao mesmo tempo muitas pessoas na mesma região e sua gravidade leva à morte. Então, hoje sabemos que já temos um controle, mas isso, se não usa o preservativo, há uma porta aberta para outras ISTs também. Então, as pessoas têm preocupado menos. A gente vê aqui no estado do Amazonas, por exemplo, em todos os setores públicos, com relação à sexualidade sexual, existe preservativos, oferece tratamento. As pessoas que tiverem algumas dúvidas, procuram as unidades para que possam ser atendidas. Aquelas pessoas que têm dificuldade também de falar, né? Tem várias formas de chegar, os profissionais estão preparados para isso, para te ouvir e fazer um acolhimento quanto preciso. Temos alguns ícones aí que foram vítimas do HIV, como Renato Russo, né? Fred Mercury, o filósofo Michel Foucault e também o Cazuza, e alguns dos ícones que lutaram bravamente contra a AIDS, mas naquela época não tinha tanto recurso quando temos hoje. Então, a doença é, como dizia um portador, a doença era como uma pedrinha que jogava num balde, né, filmada de trás para frente, e que começou como uma onda que atingia apenas alguns conhecidos. Foi chegando cada vez perto, né, perto, até chegar nos meus amigos. É como se você joga uma pedrinha na água, ela forma vai formando aquela onda ali circular e ela vai abrindo, e quem estiver por perto vai receber aquela onda. Mas o que acontece, gente? É muito importante prevenir e ter uma vida sexual de qualidade, porque os benefícios são muito grandes. Vale a pena prevenir para ter um sexo com qualidade. Quais são os benefícios? Melhora a cognição, retarda o envelhecimento, previne doenças cardiovasculares, previne contra doenças degenerativas, facilidade para manter novos neurônios, melhora a pele, o humor e interação social, equilíbrio e afetividade nos relacionamentos conjugais, desintoxicação sanguínea, relaxamento e bem-estar físico e mental. Então, vale a pena de verdade prevenir para que tenha uma vida sexual com qualidade. É importante a gente entender, enquanto profissional de saúde, que basta legitimar o prazer sexual da mulher após a menopausa e derimir mitos e tabus e preconceitos para diminuir parte dos problemas sexuais femininos. Muitas vezes tem aquela falsa ideia de que saiu da menopausa, então acabou a vida sexual. Negativo. Você pode ter uma vida sexual com satisfação, né, muito mais intensa, a partir do momento que tenha um acompanhamento, né, e que se previne. Isso é de suma importância. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde.